Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais uma live do CPMN. Que nesse momento, onde você estiver, Deus e toda a espiritualidade possa estar presente, te iluminando, abençoando seus pensamentos, seus sentimentos, para que não só esse momento, mas aquilo que você está buscando possa ser orientado, guiado diante das suas intenções e diante do seu merecimento. Que Deus e toda a espiritualidade proteja, abençoe e dê o caminho dessa conversa, dessa troca que temos aqui, que ela seja positiva, seja engrandecedora, que saibamos compartilhar juntos o que é importante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, em nome de Jesus. Bom, sobre o que a gente vem conversando e sobre o que é importante nesse momento, eu sempre tento trazer situações em que eu passo e compartilhar com vocês questões que são relevantes para mim. Eu acho que fica mais fácil, além de natural, fica mais fácil também humanizar para que esse lugar, né, de fala aqui nosso seja muito mais de compartilhar ideias, de compartilhar visões, experiências, nesse processo espiritual, nesse processo mediúnico, nesse processo do nosso planeta. Eu vou trazer as últimas lives, né, que a Suzana falou sobre a base moral, a Maria falou sobre o apego e desapego, o Rafa falou sobre a relação da espiritualidade com o futuro. Como interpretar todos esses assuntos e tentar encontrar um caminho para conseguir absorver todos esses assuntos. E eu fiquei muito pensativa sobre isso. Como que eu consigo chegar aqui, entender, né? Nós temos um desafio nesse grupo de fazer as lives, que a gente não tem mais o assunto determinado, né? A gente precisa ir prestando atenção do que é que está acontecendo à nossa volta, do que é que está acontecendo na casa, o que é que está acontecendo no mundo, quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas facilidades, para encontrar o caminho de uma palavra e de algo que possa ajudar. Eu sou um pouco mais prática em algumas coisas e eu tento trazer essa praticidade na minha forma de visão, mas é importante compartilhar, que vocês compartilhem também a visão de vocês. Quando se fala sobre base moral, a nossa dificuldade é enorme de entender, e óbvio que ela é enorme de entender Jesus, né? Nós estamos aí há mais de 2000 anos tentando entender como seguir da melhor maneira possível o caminho de Jesus. Essa base moral que ele colocou e como encaixar o que foi dito há 2000 anos atrás com a nossa sociedade, com o que nós temos hoje de condições. Porque o mundo, o ser humano já evoluiu muito, não só tecnologicamente, mas a sua capacidade racional, sua capacidade de comunicação, sua capacidade de se relacionar. E aí vem as questões de apego e desapego que a Madrinha falou, de como lidar não só com a questão material, mas ela falou muito mais sobre o quanto a gente se vincula às pessoas, o quanto a gente se vincula às situações, e o Rafa acho que trouxe uma visão importante sobre quando a gente vai numa casa, sobre quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de vidas passadas, a gente fica esperando acontecimentos no futuro como se fosse um destino completamente traçado e que eu tenho certeza do que vai acontecer. E eu fiquei muito pensativa nisso tudo, aonde encontrar a minha forma de agir, a minha forma de atuar na minha vida, para que eu consiga trazer um pouco de aprendizado para mim mesma. E eu me percebi em algumas situações um pouco não só confusa, mas conflituosa, no sentido de falar, cara, algumas coisas aqui eu estou dando conta. Eu estou entendendo o que é o apego e desapego, eu estou entendendo o que são as bases morais que eu já consigo seguir de forma natural, que eu consigo atuar de forma natural, que eu consigo aplicar na minha vida de forma muito natural. Assim como, por muitas vezes, mesmo
né? Em janeiro eu faço 14 anos de centro e nesse tempo todo, quantas vezes eu já conversei com os guias na intenção de entender o que vai ser da minha vida no futuro e etc. Então, de certa forma, eu tenho percebido que algumas formas de interpretação daquilo que é dito, daquilo que é colocado, por muitas vezes sofrem influências. E eu fiquei pensativa, será que eu sou uma pessoa influenciável? Será que eu consigo entender o que são essas influências? Porque quando se fala de espiritualidade, sobre o que eu quero para o meu futuro, sobre o que eu quero que aconteça, e quando eu quero entender o meu processo de religião, o meu processo mediúnico, se eu tenho mediunidade ou não, como que eu vou atuar, como que eu vou fazer isso na minha vida, a gente esquece de estudar o básico, a gente esquece de olhar para o básico, de prestar atenção. E eu venho percebendo um comportamento em mim que é necessário para que eu consiga fazer, olhar o objetivo dos acontecimentos na minha vida. E por muitas vezes me encontrei com dificuldade de interpretar o que estava acontecendo, interpretar o que eu estava sentindo. Em alguns momentos eu não conseguia transformar o meu sentimento, não conseguia mudar a forma de enxergar outra pessoa. Então hoje eu quero falar um pouco sobre essas influências espirituais. O que realmente é essa influência espiritual? E um pouco sobre como eu entendo hoje. Não significa que é uma verdade absoluta, mas é a minha verdade que eu tenho hoje. Ela pode amanhã melhorar, ela pode modificar, ela pode transformar. E eu acho que esse é o primeiro aprendizado da influência espiritual. Não existe um certo e errado nesse processo, porque cada um sente, cada um entende de uma forma. Porém, a gente se torna muito influenciável no primeiro momento, quando a gente busca resolver uma situação na nossa vida, justificando e terceirizando isso, que seja para um espírito que eu não vejo, que eu não conheço, que eu não sei quem é, mas eu determino que esse espírito está me prejudicando. Ele está acabando com a minha vida, ele está não deixando as coisas acontecerem, minha vida está toda truncada com as coisas, eu não consigo solução, não consigo enxergar como resolver as coisas, quando parece que vai dar certo não dá. E eu tenho essa tendência, quando eu começo a conhecer um pouco do que é o plano espiritual, que eu ainda não estudei por completo, eu coloco isso como uma condição, um caminho mais fácil, né? Mas eu esqueço do que eu represento como médium, do que eu represento como ser. Já falamos aqui que mediunidade todo mundo tem a capacidade de sentir e se vincular, né, energeticamente com esse plano espiritual. Então, partindo do princípio do que nós já estudamos aqui, do que eu acredito, é que somos todos geradores de energia. A gente gera energia através dos nossos sentimentos e pensamentos. Então, a partir disso, eu tenho escolhas. Eu percebo o que eu sinto, eu racionalizo o que eu sinto e eu escolho o que eu vou fazer com aquele sentimento através dos meus pensamentos. Porém, quando essa escolha ela não é racionalizada, ela não é analisada, ela não é observada e muito menos, não precisa nem ser calculada, mas a gente faz a leitura daquele sentimento, do porquê que eu estou sentindo, porquê que isso é um acontecimento que às vezes está mais forte dentro de mim, porquê que eu não consigo aceitar, porquê que eu não consigo perdoar, e fico tentando me massacrar com um monte de pensamentos que vão só piorando o meu sentimento. A partir disso eu fiz uma escolha. Eu escolhi, de certa forma, gerar uma energia que vai dar campo para que outros que vibram na mesma sintonia, assim como eu ligo um rádio e eu preciso colocar na sintonia certa para conseguir receber aquela vibração e o som tocar no carro, sem a anteninha, não funciona. Então eu ligo sem perceber de forma consciente, não de forma consciente, mas com conhecimento do que eu estou fazendo comigo mesmo. E claro que em alguns momentos, a partir desta escolha que eu faço, em que eu alimento esse processo,
aquele sentimento, de certa forma, ele começa a se tornar algo tão forte dentro de mim que fica cada dia mais difícil de eu me desvincular daquilo. E aí essas influências espirituais desses espíritos que por algum motivo também estão na mesma sintonia, na mesma vibração, e isso a física, a ciência explica o que é, ao invés de ser uma pessoa pensando sobre aquele assunto, passam a ser duas. E dois é mais forte que um. Se torna tão forte, intenso aquele sentimento, e por mais que eu comece a tentar trabalhar simplesmente para aquilo sumir, aquilo não some. Então eu preciso começar a observar. E por que que isso acontece, né? E a nossa tendência também, depois de começar a estudar, depois de começar a entender, não, beleza, eu acredito em reencarnação, acredito na espiritualidade, estou começando a estudar, estou começando a entender, eu esqueço que as influências, elas não são só negativas, existem influências positivas. O fato de ser uma pessoa, um ser influenciável, significa que eu estou aberto a receber informações e talvez eu não consiga de forma clara fazer uma escolha onde parta do princípio daquilo que eu quero e daquilo que eu acredito. Eu me permito que o outro pense, o outro escolha para mim, mesmo que eu tenha toda a capacidade de racionalizar, de entender o que eu acredito, o que eu escolho, e deixo eu ser influenciado. Óbvio que influências positivas, elas são boas, mas elas precisam também ter racionalidade, para que eu consiga entender até que ponto tudo aquilo que eu enxergo que é bom está realmente me fazendo bem, ou só se eu estou fazendo aquilo por um interesse, ou por uma forma de enxergar a vida que só me satisfaz, não satisfaz quem está à minha volta, e eu acabo sendo egoísta. Assim como eu posso, nos momentos em que eu me sinto mal, ser influenciada e buscar essa influência, buscar essa energia de bons espíritos, né? de seres que estão ali para nos apoiar. Mas é tão louco isso, assim, que depois de um tempo que você começa a perceber, porque o que começou a acontecer comigo foi que eu comecei a lutar muito para me observar. Em qual momento em que eu dava abertura, em qual momento que eu deixo as coisas acontecerem nesse sentido de influência. Porque é óbvio que a espiritualidade vai ajudar, a espiritualidade vai falar, mas eu não quero sentir aquilo de novo. Então eu fiz uma escolha para mim que, por mais que às vezes eu demore, eu quero aprender, para que não tenha que passar por sentimentos ruins ou sentimentos que eu não consigo e acabo ficando presa durante muito tempo. Porque eu não prendo só a mim, eu também prendo outra entidade, ou eu prendo um amigo meu que eu acabo consumindo, uma pessoa da família, e isso vira uma quantidade de energia que eu sozinho não dou conta de resolver. E aí, é por isso que na minha concepção a gente precisa, em comunidade, ter lugares aonde tem as mesmas crenças e as mesmas visões que você, para conseguir ser ajudado diante daquilo que é de possibilidades para esse auxílio, para essa ajuda, né? Então, por vários momentos eu estive em situações ruins de sentimento, e às vezes estava tudo bem, não tinha nada acontecendo à minha volta, e esse é o primeiro sinal para que eu comece a perceber o que é que eu estou fazendo comigo e que tipo de sentimento que eu estou alimentando. Porque no momento em que você olha e fala, tá, mas eu não briguei com ninguém, eu não discuti com ninguém, eu não tenho um problema no trabalho, não é nada grave, são coisas da rotina, por que eu estou me sentindo assim? E às vezes eu já determinei para a minha pessoa que algumas situações, alguns sentimentos eu preciso de algum tempo para digerir. Se eu me forçar a transformar ou querer que aquele sentimento saia de uma vez só, além de eu ser injusta comigo e com qualquer outro tipo de energia que esteja perto de mim, fui eu que dei essa abertura, eu que permiti que isso se aproximasse, não vem um aprendizado, eu não consigo saber a causa raiz, eu não consigo perceber onde está o nascedor daquilo. Então,
em algumas situações, quando eu me percebo frustrada, com raiva, com um sentimento ruim que eu não consigo entender o que é, às vezes uma angústia, às vezes uma mágoa, às vezes uma falta, às vezes uma situação em que deixa um vazio mesmo, assim, de não conseguir entender o que está acontecendo, eu determinei pra mim que eu preciso de pelo menos 3 dias pra mergulhar um pouquinho naquele sentimento, sem julgamento, sem peso, sem dizer que eu tô errada de sentir o que eu tô sentindo, dar este tempo para comecei a perceber o que é influência, o que é que realmente eu deixei, através de todo esse conhecimento, de tudo que nós estamos falando aqui, alguma coisa aconteceu para me ter dado, abrir uma portinha, né, para que aquele sentimento ele se manifestasse e ele fosse potencializado. E tentar descobrir isso não é um processo simples, é preciso muita observação e muita sinceridade. Sinceridade de, às vezes, falar, sentir inveja de alguém, sentir raiva de alguém que eu nem conheço. E nem é justo, porque eu não sei nem quais são as intenções da pessoa. Ou assumir e falar, fui orgulhosa, agir de uma forma bem prepotente com alguém. E por que eu agi assim? Quais foram os motivos de ter feito isso? Qual é a influência diante do meu conhecimento, diante do que eu aprendi, diante do que eu estou aprendendo sobre energia? O porquê que eu estou fazendo isso? Né? Essa sinceridade com a gente mesmo, de descobrir, entender e buscar um pouco dessa observação, de se conhecer, porque pode ser que você consiga fazer isso em um dia, pode ser que você consiga fazer em uma semana. É claro que, né, quanto mais tempo a gente demora para mergulhar nesse momento e entender o que eu preciso às vezes desapegar, o que eu preciso realmente assumir que sou eu que comecei com aquele sentimento, o nascedor está em mim, eu simplesmente excluir, colocar aquilo no bolso e falar não vou agir, não vou fazer nada com isso porque eu não sei, né, ainda, e pelo menos não parar para pensar, observar e ser sincero com você mesmo, vai acumular a quantidade de situações, quantidade de problema que vão surgindo, e essa influência, essa abertura para essa influência, ela começa a aumentar. Porque o meu campo vibracional, ele começa a alimentar um desespero de tentar achar uma solução e vou escondendo isso tudo dentro de mim, porque quando a gente está sozinho, quieto, quando a gente está com os nossos pensamentos, a gente não consegue simplesmente não sentir. A gente não consegue não pensar. A gente escolhe o que fazer com aquele sentimento e escolhe o que pensar. Quanto mais eu vou fugindo disso, quanto mais eu vou toreando a oportunidade que a vida me dá para resolver algumas questões, quanto mais eu fico fugindo, mais aquilo vai se acumulando. E aí, a minha tendência é começar de novo a terceirizar a responsabilidade de tudo que passa aqui dentro. E com o passar do tempo, eu também comecei a perceber o quanto esconder isso dentro da gente em caixinhas mais fechadas. Problemas com o pai, problemas com mãe, problema com o irmão, problema com esposa, esposo, com filhos, várias pessoas próximas, né? Isso eu estou dizendo tanto do que eu escuto aqui na casa, quanto de pessoas que eu converso, quanto com os meus amigos. Não existe ninguém que não tenha uma questão para tratar com a família e que isso não fica guardado em nós, na nossa criação desta vida. A madrinha, inclusive, falou sobre isso na live dela, o quanto temos influência ainda de questões que precisamos tratar, né, lá da infância e da adolescência. Mas, olhando para essas influências que eu sofri lá atrás, né, de educação e de jeito e de como viver e de como me sentir bem, o que a espiritualidade mais vem cobrando de nós hoje é que saibamos ter a capacidade de nos entender e de assumir a nossa própria verdade, porque não fazer isso, se esconder nessas caixinhas
que a gente vai colocando dentro da gente para justificar as coisas, esconde a gente de uma verdade tão bonita de ser quem a gente é, com todos os defeitos, com todas as dificuldades, com todas as alegrias da vida, e a gente começa a criar novas personalidades para esconder tudo aquilo. E eu começo a viver uma vida que não existe, de criar condições que eu quero que aconteça para mim, as coisas não acontecem porque eu não percebi que aquilo não é para mim, né? Porque eu criei aquela fantasia diante só do que eu quero, eu não racionalizei. Então, nas últimas conversas que a gente teve aqui no centro, que a gente vem conversando nas lives e do que eu venho conversando com as pessoas, as perspectivas não são iguais. Tem gente que neste ano, eu, por exemplo, estou achando o tempo passando assim, muito mais rápido do que o normal. Eu tenho pessoas que eu conversei que acham que o tempo está muito mais devagar, com as coisas acontecendo. É uma questão de perspectiva do que está acontecendo na vida de cada um. Na minha vida está acontecendo milhões de coisas ao mesmo tempo. E na vida da pessoa, às vezes, não está acontecendo o que ela quer que aconteça. Então a vida para ela está parada. Essa perspectiva é exatamente como eu preciso mudar esse olhar sobre a minha pessoa para enxergar qual é essa perspectiva que eu coloquei na vida. Neste momento. O que é que eu estou esperando que aconteça da minha vida? Porque se eu também não começar a refletir do que eu quero para mim, do que é importante, amanhã qualquer espírito pode se aproximar, qualquer pessoa encarnada pode se aproximar, dizer para mim qual caminho eu tenho que ir e eu simplesmente vou naquele caminho. E aí eu, mais uma vez, não sei o que é conquistar, não sei o que é sentir, não sei o que é observar. E todos nós estamos tendo uma oportunidade gigante nesse processo. Seja você que atua como médium, você que atua dentro da casa, mas ainda não mediunicamente, sobre você que está querendo soluções rápidas, está querendo que a espiritualidade te encaminhe ou mostre o futuro, como o Rafa disse, né? Que a gente consiga fazer essa transformação de forma mais sincera com essas energias, esse sentimento. E uma das últimas conversas que a gente teve com o dirigente da casa espiritual, ele falou muito sobre a mudança de energia, não só da sociedade, mas do planeta e do que a gente, né, do que está para acontecer em relação ao nosso entendimento com o todo, né, com o peso do mundo, com as escolhas que o ser humano fez até agora, que nós fizemos até agora, com o que a gente continua escolhendo, né, fazer como sociedade. E qual que é o nosso papel nisso tudo? E isso me pegou assim, cara, se eu não for uma pessoa que neste momento consiga sentar e me observar e falar, eu sou influenciável, eu deixo as energias tomarem conta, porque assim, durante muito tempo eu me senti também muito culpada. Falava aí, tá vendo? Nossa, pensei alguma coisa errada, pensei negativo, algum espírito aproximou de mim, me obsediou, fez alguma coisa comigo, e aí eu inverti o processo, eu comecei a me culpar por fazer isso comigo, né? Mas esse não é um caminho positivo, até porque se a gente for parar para pensar racionalmente, a gente não vive só, e seria muito injusto da minha parte culpar alguém, ou um espírito, ou uma pessoa, simplesmente por eu estar mal. Acho que é uma questão de tomada de decisão, de como viver, sabe? E às vezes eu demoro 1, 2 dias para as coisas começarem a se transformar aqui dentro. Mas primeiro eu preciso começar a entender, sabe? E aí eu tenho que parar, eu às vezes preciso de um banho. E antes eu exigia de mim o tempo todo descobrir o que estava acontecendo aqui dentro, se era influência, se não era, né? E durante muito tempo eu neguei essa influência, eu sempre coloquei a culpa em mim, me dava, sabe, assim, a forma como eu exigia de mim que fosse algo perfeito, que não errasse, que pensasse certo e que fosse no caminho do bem e da base moral e alimentar naquela vaidade toda, né? Até eu começar a baixar a bola e falar, opa, peraí, eu posso realmente ser o nascedor de tudo, existem influências, mas eu preciso aprender a lidar com isso também, né? Como que as coisas acontecem ou aconteceram na minha vida,
que eu preciso simplesmente aprender. Interessante isso que você está falando, a gente para pensar, que a gente delega sempre ao mundo espiritual as influências, né? Mas o encarnado tem muito mais facilidade de ser influenciado que os espíritos, porque ele está mexendo com as nossas emoções. Quando você não consegue detectar direito as emoções que você carrega, as suas necessidades, aí vem aquilo que eu falei, vem da infância, vem da adolescência, um punhado de coisas que você carrega, você cresce com uma carência muito grande, uma carência emocional, uma carência afetiva, que supostamente a gente achou que não teve nesse período, porque às vezes nós interpretamos errado também. Não significa que a gente não tenha tido. Não tem, às vezes nós tivemos, mas não da forma que nós gostaríamos, mas tivemos. Né? E aí, dependendo dessa carência emocional, é muito perigoso, porque as pessoas vão nos influenciando o tempo inteiro. Porque eu quero sentir essa proximidade, eu não quero me sentir desligada desse vínculo que supostamente eu acho que eu não consigo viver sem. Pode ser de pai, de mãe, de namorado, de esposa, não importa. Mas eu tenho que entender isso melhor. As entidades, elas só atuam por causa disso. Mas o nascedouro de toda a influência é dos encarnados. Eles alimentam aquilo que já está sobrecarregado. Então, esse é o papel deles. Eles se alimentam disso porque as mesmas dúvidas, os mesmos conflitos, as mesmas dores, as mesmas dores, questionamentos são iguais. Então, há essa comunhão porque eu me fortaleço e eles se fortalecem, né? Aquilo que nós chamamos de vampirismo. Isso. Ou seja... É diferente da obsessão. Não, é uma obsessão. É uma obsessão, mas ela... Não, ela não é diferente, né? Não é diferente. Só é a forma de atuação que é diferente, mas é uma obsessão. A forma de obsediar. E eu estou super impressionada de ver o quanto nós estamos convivendo com vampiro. As pessoas que estão estimulando através de suas dores e tristezas, elas não conseguem superar isso e elas começam a absorver todo o seu campo de energia. Vão sugando a energia da outra. Então existe também, dentro do vampirismo, várias maneiras de proceder. É aí que as entidades entram. Mas se nós conseguíssemos nos resguardar, é porque quando você está se relacionando com emoção e sentimento, aí é que você tem que ser muito racional. Mas nós somos mais emocional do que racional. Porque o racional ele não vai eliminar o amor que eu carrego, o respeito que eu carrego. Ele simplesmente vai colocar em ordem as coisas. De uma forma que eu tenha uma visibilidade tão clara que eu posso ser feliz usando toda a minha racionalidade junto com o meu sentimento. Mas nós agimos por impulso. E na nossa cabeça nós estamos achando que estamos sendo racionais, mas é os nossos sentimentos ainda que estão comandando. Então, esse tema que você trouxe eu acho interessante e a gente precisa realmente entender que a influência espiritual ela só ocorre porque eu permito que toda uma influência humana também não me impede de ser quem eu sou. E com isso, me impede de melhorar a pessoa que eu sou, na verdade. Porque quanto mais a pessoa está me testificando que eu estou certa, que eu estou certa, que eu estou certa, ela está se alimentando do meu erro, impedindo que eu cresça, porque se eu crescer, eu vou ver. Se eu ver, não tem como ela me sugar mais. É doido isso. Sabe o que eu acho que contribui nessa questão da tomada de consciência que você falou, que a Magda falou que é poderoso reconhecer, né, que a gente se afasta? Número 1, você não é especial, né? Uma coisa que eu amo pensar assim, né? Você não é tão importante. Você não é tão importante. Isso aí eu acho interessante isso, porque né, muita gente às vezes fica com um negócio assim, ai, estão me vendo, estão me repagando, e ai que não sei o quê. Eu acho que é tirar primeiro esse peso, porque a linha é tão tênue, você jogar, sair do não vejo nada e estou envolvido em tudo isso, para quando você toma consciência, você entrar no coitadismo, no vitimismo, que a Madre também já trouxe um lado perigoso, que é perigosíssimo, que aí você não, é tudo culpa minha mesmo, aí você tem um negócio de uma culpa, uma coisa, um trem denso. E a culpa é outra escolha de influência não racional, que você faz não racionalmente esse sentimento, que assim, ela é viciante. Viciante. É viciante. Você entra nela e é um negócio. E não é ela que vai trazer aquilo que você falou. Realmente eu posso ter
consciência e contribuição sim. Por quê? A questão da contribuição, acho que quando a gente pensa no mundo espiritual, tem hora que a gente pensa com ele muito longe. Eu sempre volto lá nas bases mesmo e o Espírito sempre fala, sai do maravilhoso, extraordinário. É muito mais parecido com o rolê aqui, não é essa coisa pirofágica que vocês pensam, não. Quando você pensa que é muito mais próximo, você não dá ideia para qualquer um para te dar conselho na sua vida. Então você não ia dar ideia para qualquer espírito para te influenciar também. Então, minimamente tem um negocinho naquele espírito que você aprecia, não é nem só acredita, não. É, que se alimenta. Você acha até bom. Então eu gosto de trazer para ficar uma coisa bem concreta mesmo, assim, para não virar um negócio assim, maravilhoso, uma coisa só filosófica, que traga para o místico, né? Isso, misticismo, isso mesmo, descer pro chão. Quando Jesus foi tentado, na verdade ele mostrou ali as influências. Né? Então, ele simplesmente permitiu que aquilo acontecesse, a gente entender, quando ele foi tentado, ele pegou todos os níveis que nós, enquanto seres humanos, carregamos devido às nossas imperfeições. Entendeu? Então, nem a ira de Jesus ele conseguiu provocar, porque Jesus sabia realmente qual o seu real papel. Então, ele se conhecia. No primeiro das avaliações, ele se conhecia. Ele sabia exatamente qual era o propósito dele, o que ele tinha que fazer aqui. Ele tinha plena convicção daquilo. Então, quando ele cita a tentação, quando ele permite que aquilo aconteça, é para nós entendermos isso. Né? Então, um ser humano ele estimula a vaidade de outro ser humano. Aí o Espírito vem e estimula mais ainda. Certo? Porque como ele falou, isso falou, nós somos a réplica do mundo espiritual. Então não tem que falar que existe distância. Nós precisamos entender isso melhor. Certo? É por isso que o autoconhecimento ele é fundamental. Agora que nós estamos sob influência 24 horas, estamos encarnados quando desencarnados, sem dúvida. Não precisa nem de você conversar, não. A pessoa pensou em você, ela entra na sua sintonia. A gente é influenciado por música que a gente escuta, a gente é influenciado ou você pelo que você alguém, assiste, você sim. Na vida dela. Cara, a gente está falando de um negócio que, se a gente for pensar, viajar mesmo na ideia, a gente está falando de um processo de futuro, né, que a gente via lá atrás, de futuro hoje, né? Mas a gente, quando via desenho, essas coisas de filme que demonstravam o futuro que a gente ia viver nos anos 2020, que era um negócio de conexão, de carro voador, de várias coisas. E agora a gente está falando sobre conexão energética da mente. Olha que viagem louca. Nós somos influenciados, a gente está descobrindo não, a gente está despertando um conhecimento de um poderio da nossa mente de ser influenciável e de influenciar as pessoas, as coisas, os resultados. A gente já fala disso, tem muitos estudos que falam disso, mas se a gente viajar na ideia mesmo, é uma realidade tão louca que a gente está agora e que a gente pode controlar isso. É possível a gente controlar isso. Possível e a gente tem todas as condições. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, eu não sei que a gente estava falando alguma coisa, ela estava contando a história do passado e ela, não, aí eu fui e liguei para ele. Aí ela parou e olhou e falou, não, liguei não tinha celular. Eu fui até lá. Tipo assim. Aí ela me olhou e falou, gente, como é que a gente vivia? Pois é. Sabe, sem se ligar, sem ter essa comunicação pronta. Essa falsa Nós estamos falando de uma geração que saiu do processo da capacidade que a gente tem hoje em dia de sair desse âmbito, de evoluir, o quanto a gente se adapta à evolução e esquece que ela aconteceu, que é isso que você está dizendo. Eu estou vivendo um futuro que foi dito há anos atrás e a gente ficava, uou! Mas mesmo assim a gente ainda bate na mesma tecla. Não, porque parece que rapidinho, eu depois que eu comecei a pensar sobre isso, já tem um tempo que eu ando pensando, toda vez que eu falo assim de alguém, nossa, aquela pessoa é influenciável, eu me arrependo. Porque isso está tão claro na minha cabeça do quanto, esses dias para trás, teve um dia que eu até postei, eu conversei com vocês, falei, gente, eu chorei sem motivo assim, por 1 hora, sem motivo, não tinha motivo, né, e
depois, o que foi de influência, o que foi que eu dei abertura, e ter que raciocinar e falar, eu sou capaz de analisar e ser sincera comigo nos meus sentimentos. Mas se eu não faço isso e fujo, aí o problema sempre vai ser do TPM, o problema sempre vai ser de um obsessor, o problema sempre vai ser que eu não fui, minha família me abandonou, né? E eu sempre vou ter... Tem gente que joga pro terreiro. Na casa, aí depois comecei no centro, um conflito danado começou a acontecer na minha vida, ou algumas pessoas, olha, eu já escutei algumas pessoas falando, gente, fulano tá indo no centro, mas não melhorou nada, isso não mudou nada, como se a espiritualidade tivesse uma capacidade de um milagre, sabe, que ele não se faz sozinho. Né? Jesus disse isso, fala, né? Jesus disse, tem fé, levanta-te anda. Então, assim... Uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer, eu tenho me feito muito isso, porque cada dia você vai se tornando mais responsável por tudo. Até que ponto eu influencio as pessoas? Eu descobri que a gente tem todo um jeitinho de influenciar a opinião das pessoas, influenciar nas escolhas delas. E isso também é muito perigoso no nosso comportamento. A gente às vezes acha que está fazendo isso por bem da pessoa. Então é preciso analisar, quando a gente toma mais consciência, se a pessoa está pronta, porque se ela estiver pronta, nenhum movimento deve ser feito. Porque a ajuda ela não é forçada, você né? vai criar um campo, uma situação. É diferente da pessoa pedir a sua opinião. Ela pediu a sua opinião, você deu. Se ela vai entender, gostar ou não, ela pediu sua opinião e você deu. Mas é quando você começa a arquitetar dentro de você e começa a fazer um planejamento, porque quando eu não concordo, porque a pessoa, você começa a criar circunstâncias. E nós somos mestres em fazer isso. E de uma forma extremamente sutil. Entendeu? Então é preciso que a gente também observe isso. A gente sempre nós estamos falando sempre que o outro está fazendo comigo. E eu? De que forma eu estou agindo com as outras pessoas? Toda vez que eu falei, nossa, fulano não é influenciável, porque arrependimento depois, porque, né? E a gente esquece de olhar qual que... Eu acho que essa influência é o... Mas é assim, ó, eu acho que são extremos. Só que você tem que entender o seguinte, é o momento dela, o que você vai fazer com isso? Às vezes ela precisa ainda ser influenciada para conseguir sair do lugar. Ninguém precisa ser influenciado. No fundo, ninguém precisa. Ela precisa ser ensinada. E dar o tempo para ela aprender. Mas às vezes a gente pode estar confundindo as coisas. Por exemplo, né, eu tô pensando assim, cara, no meu particular, assim, muita coisa eu saí da inércia, de muitas coisas eu saí da inércia porque alguém me falou. Aí, esse alguém me falar, ele me influenciou, ou ele me despertou algo que já tinha dentro de mim, ou tipo assim, validou. Vamos dar exemplo. Influência com crítica ou influência sem crítica? Influenciar, você constrói uma pessoa. É legado. Eu acho que são extremos. Essa questão da persuasão, por exemplo, tem gente que só é mais descarado. A gente aqui não fala que está persuadindo alguém. Sabe, que a gente tem essa capacidade. Assim como a questão da influência, tipo assim, eu acredito que a pessoa te influenciou, porém você fez uma escolha, ela te influenciou a pensar, te alimentou, uma sementinha. A partir do... Quando a gente fala que a pessoa é influenciável, é que ela não para pra pensar, ela não para pra fazer escolha. Então, isso acontece muito, igual a Madrinha falou, de encarnado para encarnado, né? Aí eu olho pra Suzana e falo, gente, olha lá, a Suzana é igual eu. Olha, tem o mesmo signo, ela tem as mesmas coisas, gosta das mesmas comidas. Olha, a Suzana, diante disso tudo, ela conquistou algo muito importante na vida dela e eu quero também. E aí eu começo a me aproximar da Suzana, e aí com a Suzana começa a me influenciar com as atitudes dela, e aí eu não paro pra pensar nas minhas escolhas, naquilo que eu quero, e tudo que a Suzana faz é o que eu quero fazer, tudo que a Suzana fala é o que eu quero. Entende a diferença pra mim? Uhum. É a escolha. Você pode ser influenciado. A Madrinha me influencia muito, você me influencia muito, o Issa me influencia muito, a Suzana, todo mundo, minha tia, todo mundo me influencia, mas eu tenho que parar e pensar, falar, bom. Se você vira um personagem. Exato. Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Entendeu? E às vezes a gente precisa disso. Mas aí é uma influência com a crítica. Isso. Porque você segue o que a Marisa fala, o que eu falo, o que você fala, porque tem uma consistência para você no comportamento dele, no objetivo que ele consegue para ele. E que você vê que aquilo dali na sua vida pode trazer um efeito positivo. Então você já... não é uma manipulação que ele fez que te influencia.
é a sua análise do que o comportamento, né, os valores, a ideia que ele tem na vida dele para ele, e aquilo tem um significado que você quer trazer para a sua vida, e você vai experimentar. Eu talvez substituir a palavra influência por exemplo. Influência é uma coisa muito arquitetada, o exemplo não. Você tem aquele comportamento bom ou ruim de acordo com o que você viveu. Então você serve como exemplo. Né? Influência é quando eu arquiteto e eu quero que aquela pessoa ande sobre o meu crivo, sobre o que eu acho, sobre o que eu penso, sobre às vezes ela vai tomar uma atitude que eu não concordo. Eu fico criando situações, isso que para mim você é influenciar. Um trabalho igual o seu, Rafa, faz muito isso. Quando você tem, por exemplo, uma assessoria do artista, deve se pronunciar dessa forma, deve andar com tal roupa. Isso é influenciar. Não pode, exatamente, porque você cria uma imagem que vai ser vendida, né? E a pessoa nem escolhe. Ela precisa estabelecer, a pessoa nem escolhe, ela fez um contrato, pode ser e ela ela, tem que seguir um padrão. Por exemplo, você está Eu ia aqui. nem entrar nesse assunto. Você- Triste, pai do céu. O meu trabalho é, vou falar uns 80%. É isso aí, Brasil. Você está dando um exemplo, você não está influenciando ninguém. Você está falando da sua dificuldade, daquilo que você observa. Se alguém tomou esse exemplo como positivo na vida dela, aí entra o que você falou, ela pode fazer essa escolha de parar, pensar e analisar. Influenciar é quando você constrói alguma coisa diretamente, e às vezes você influencia nem necessariamente, você não viveu nada daquilo que você está influenciando. Às vezes só uma perguntinha, Vanessa ressuscitou as perguntas das antigas, o pessoal parou de perguntar, né? Não tem porquê, né? Pergunta. E obrigado quem fez só comentários também, Randinelli, Belzinho, um abraço a todos. Né? E a Vanessa fez uma pergunta. Ficou meio perdida quando você disse que chorou e não sabia o motivo. Como você chegou à conclusão final? Cara, do que? Do choro? Eu ia entrar nessa parte, eu acho que não vai dar tempo, eu vou ter que falar na próxima live sobre a questão da mediunidade. A gente falou aqui sobre questões de vida, sobre se reconhecer e perceber essa influência na nossa vida, tanto para a educação quanto para as escolhas. Que também é mediunidade. Mas que também é mediunidade, que complementa. Mas o processo mediúnico de influência, de sentir questões físicas, de sentimento, de perceber que não tem motivo. Estava numa semana sensível que culminou com o fato de sentir a minha mediunidade mais forte, mais atuante naquele momento, e eu simplesmente deixei aquilo sair através do choro. Não descobri ao pé da letra se era o João, a Maria, se era... Não, eu simplesmente fiz, entendi que estava ali, tinha coisas minhas, tinha coisas guardadas aqui que me ajudaram, mas não era potencializado para aquilo tudo. De certa forma, eu deixei sair, e aí entra o processo mediúnico, entra o tempo que a gente desenvolve isso, as escolhas que a gente faz de não ficar alimentando, meu Deus do céu, tinha um espírito perto de mim, me sugando, sabe? Com o tempo você aprende a fazer isso e falar, não vou entrar nessa sintonia. Então acho que é muito mais uma questão de percepção e se permitir o aprendizado, sabe? Porque eu não estou isenta, inclusive trabalhando mediunicamente, a gente é muito atacado, a gente sente milhões de coisas, a gente entra em lugares, estômago embrulha, dá dor de cabeça, você tava doido para ir naquele lugar, você chega lá e passa mal. São situações que fazem parte do processo mediúnico de influências do local, de pessoas e etc. E aí eu vou ver se eu falo isso na próxima live. Eu só queria falar uma coisa, quando você estava falando sobre perspectiva, hoje eu ouvi uma coisa no meu trabalho que me chocou, mas ao mesmo tempo é um alerta assim, com relação ao que a gente compreende como mediunidade. Te influenciou. Isso me influenciou. Uma colega minha de trabalho falou assim, que o pai dela está muito doente, é idoso, e que agora ele tem uma doença degenerativa, que é demência, e agora ele está com pneumonia. E aí, por ser idoso, ter um histórico de fumante, é uma situação complexa. E a mãe cuida muito bem, e todos assim, os irmãos, a família assessora muito bem. E aí recebeu a medicação no hospital, e ela falou pra mim assim, Su, eu estou com medo que o meu pai morra. Eu falei, por quê? Ela falou, porque agora só depende dele.
Porque assim, é uma coisa que é tão terceirizada, é uma coisa que você joga tanto assim, tipo, a Adriana vai fazer isso, o Rafa vai fazer aquilo, a Erika vai fazer aquilo outro. E aí, mas aí, na hora que depende de mim, chega ao ponto das pessoas não terem essa perspectiva da capacidade. E isso é muito louco, porque eu fiquei pensando assim, é o que a espiritualidade fala, não posso ajudar alguém que não quer ajuda. Toda vez e esses momentos que a gente fica só, que a gente presta atenção no nosso pensamento, que a gente presta atenção no nosso sentimento, ajuda tanto pra gente descobrir a nossa força, a nossa potência, sabe? O que a gente quer. Eu conheci uma pessoa em São Paulo, que eu viajei, e ela me contou uma situação, e ela falou, eu escolhi fazer algumas coisas por mim. Por mais que eu sei que eu precisava compartilhar com a minha família, não era... Eles me cobraram que eu compartilhasse, eu falei, não, é o meu momento, eu preciso disso comigo. É uma escolha minha. E não foi egoísmo, na minha avaliação, foi muito mais, foi um autoconhecimento assim, gigantesco, autocuidado, de se permitir esses momentos. Eu não posso a vida inteira terceirizar e me permitir ser influenciado e esquecer do que eu quero, do que eu sinto, do que eu posso. E, gente, o primeiro passo é, nos momentos em que você está aí parado, pensando, viajando na maionese, se observa, se entenda, presta atenção no que você está fazendo, no que você está exigindo do outro, nas suas expectativas, no seu sentimento. Já começa a dar um passo assim enorme. Às vezes eu acordo de manhã de um jeito, durante a manhã me dá um sentimento ruim, logo eu já começo a tentar mudar a forma de entender o que está acontecendo, à noite eu já estou com outra energia. Então, assim, é um processo de hábito, é um processo de batalha, mas é assim, libertador. É possível. Então, que Deus e a espiritualidade abençoe todos vocês. Vou ver se eu continuo esse assunto na próxima live que eu fizer e que todos vocês possam encontrar o caminho do bem. Deus abençoe.